Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. Dessa vez nós vamos ler Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 3, e vamos falar basicamente, do princípio ali da vida de Moisés. Moisés vai ser uma pessoa muito importante dentro do contexto da história bíblica, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, do chamado dele, de como tudo começou ali para nós podermos entender o restante da história. Bom, mas antes disso eu gostaria de contextualizar um pouco o que está acontecendo. No final do livro de Gênesis, nós vimos que José ele foi elevado a governador do Egito e vimos também que ele trouxe toda a família dele para morar com ele, né? Os seus irmãos, seu pai e todos os respectivos filhos de cada irmão ali para morar na terra de Gósen, no Egito, porque estava tendo uma grande fome, né, em toda a terra conhecida daquela época. E ali, dentro desse processo, o José ele acabou morrendo, morreram também os seus irmãos, e o povo de Israel ele acabou se multiplicando, né? Eles foram crescendo, foram se multiplicando, e com o passar das gerações, um novo rei do Egito também foi levantado, e esse rei já não conhecia José, já não conhecia aquela história, e ele analisando ali começou a ver, esse povo de Israel aí ele está se tornando um problema para nós. Eles estão ficando fortes, poderosos dentro da nossa terra. Vai que eles se aliam com algum povo inimigo ali e eles vão trazer um prejuízo para nós, né? Então, o rei do Egito ele teve uma ideia. Falou: vou escravizar esse povo, vou fazer com que eles realmente fiquem debaixo do nosso jugo e aí a gente mantém tudo do jeito que está e eliminamos o nosso problema. E eles foram e realmente escravizaram o povo de Israel, só que teve uma outra situação. Quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, mais ele se multiplicava, mais ele crescia. Então o rei do Egito teve uma outra ideia. Falou: vou matar agora todos os meninos, né? Todos os meninos que nascerem dos hebreus, eu vou matar eles. Então, ali ele acaba com a multiplicação. E assim ele fez, começou a matar todos os meninos que nasceram, só deixava as meninas vivas para tentar brecar a multiplicação do povo, o aumento, das pessoas. Só que aconteceu, que a mãe de Moisés, quando ela teve ela escondeu, ela não obedeceu à regra, não permitiu que Moisés fosse pego, e escondeu ele por cerca de 3 meses. E ali, quando ela viu que não tinha mais condições dela esconder o menino, ela forrou um cesto com betume, colocou ele dentro e deixou ele rio abaixo, para ver o que ia acontecer. E por um acaso, ou seja, por propósito de Deus, Moisés ele acaba chegando ali às mãos da filha de Faraó. E ela sente dó do menino, sente misericórdia do menino e acaba adotando ele para ser o seu próprio filho, né? Então Moisés ele acaba tendo a sua vida preservada. E ele cresce em toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios, né? Isso vai ser relatado mais para frente na história bíblica, já no Novo Testamento. E dentro desse processo, ele também percebe que ele ia ser um libertador do povo. Só que ele tenta fazer isso, na carne, na pancada. Ali acaba matando um egípcio que estava oprimindo um israelita ali, e quando ele foi ver, ele acabou sendo descoberto e teve que sair fugido, da terra do Egito e foi morar no deserto. No deserto ele conheceu a sua esposa, ele casou, teve filhos, virou pastor de ovelhas e ficou lá praticamente durante toda a sua vida. Esses intervalos de tempo, embora a história seja curta, somente 3 capítulos, mas foram 40 anos desde a sua chegada, desde o seu nascimento até ele ter matado o egípcio e sair fugido da terra, da terra do Egito, e depois foram outros 40 anos ele sendo pastor de ovelhas, ele morando no deserto sendo pastor de ovelhas. Então Moisés ele estava com 80 anos já. Parece que o propósito já não ia mais se cumprir, parece que ia ficar para outro. Mas Deus ele não olha para a idade, Deus ele não olha, para o vigor físico, para o que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas simplesmente ele chama, e Deus ele vai chamar Moisés. Ele vai ter um encontro, ele vai ver uma sarça, que não se queima, e quando ele chegou mais perto para ver o que estava acontecendo, que fenômeno é aquele, de repente Deus ele se revelou e falou que ele tinha ouvido o clamor do povo, que ele tinha se atentado, para o sofrimento do povo de Israel, e agora ele ia trazer libertação e que Moisés ia ser um instrumento que Deus ia usar para libertar o povo. Então ele começa toda aquela situação de ser chamado, e a história vai se desenrolar, a partir dos próximos capítulos, mas o chamado ele foi estabelecido hoje. E nós aprendemos o seguinte com essa história toda, Primeiramente, que Deus, quando ele chama uma pessoa, ele chama
pessoas que, por mais improváveis que elas possam ser, ele capacita essas pessoas para fazer aquilo que é necessário, né? Então, ele não vai pegar aquele que tem maior vigor físico, aquele que tem maior inteligência, aquele que tem maior carisma, maior capacidade, mas ele vai pegar aqueles que têm coração fiel, aqueles que realmente vão cumprir o seu propósito com fidelidade, para que eles possam ser usados pelo Senhor para estar abençoando outras vidas. E isso nos remete a duas situações, né, que nós temos que viver. A primeira delas é conhecer a Deus, coisa que nós temos também explicado ao longo dos nossos vídeos, né? Que é ter uma vida de oração, é ler a palavra todos os dias, é conhecer e se relacionar com Deus, que esse foi o maior tesouro, a maior conquista que Jesus trouxe para nós. Nós temos acesso à presença do Pai, acesso à presença do Deus Todo-Poderoso e podemos falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento. E quando nós aproveitamos disso, quando nós o buscamos de todo o coração, desejando realmente conhecê-lo, nós o encontramos. A própria palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Então, quando nós buscamos de todo o coração, nós realmente vivemos uma experiência sobrenatural, uma experiência transformadora, um verdadeiro encontro e, posteriormente, um relacionamento com Deus. E dentro desse processo também veio a segunda parte. Uma vez que nós conhecemos, nós também nos tornamos ali seus servos, né? Nós estamos prontos e aptos para servir, para manifestar a sua glória, para apresentá-lo para outras pessoas, de forma que outras pessoas também possam viver aquilo que nós vivemos, sentir a sua paz, sentir a sua alegria, sentir o amor dele para com as nossas vidas, permitir que ele nos restaure, permitir que ele nos transforme, assim também outras pessoas também podem ser restauradas e transformadas através das nossas vidas. E dentro desse processo, cada um de nós tem um chamado, né? Um vai ser dentro da igreja, outro vai ser fora, mas não importa. O que importa é que, mesmo que a gente não venha aparecer publicamente, ainda assim a gente esteja cumprindo com fidelidade esse chamado, porque certamente ele vai fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes é simplesmente ajudar uma pessoa quando ninguém está vendo, às vezes é orar por uma pessoa específica, às vezes é fazer uma visita em alguém, para alguém que está necessitando, falar uma palavra amiga, não importa, né? Deus ele vai dar sabedoria, vai dar estratégia e vai mostrar o que nós devemos fazer diante dele, e mesmo que pareça pouco, ou até mesmo, né, inexistente diante dos homens, diante de Deus vai ser valioso. E aquela pequena gota que nós depositamos diante do altar, somado com todas as outras gotas dos demais, de todos os servos de Deus que têm servido a Deus com fidelidade, estão também depositando diante do altar, isso quando for liberado vai ser uma grande onda, um grande tsunami que vai transformar a vida de muitas vidas, de muitas pessoas. Então não existe serviço insignificante diante de Deus, não existem pessoas grandes ou pequenas, mas o que existe são servos fiéis e servos infiéis. Então a gente deve ser encontrado entre os fiéis e fazer realmente aquilo que o Senhor tem nos chamado, aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas, para que nós possamos fazer a diferença, seja na nossa casa, na nossa família, seja no ambiente de trabalho, seja numa escola, num curso, numa faculdade, seja na própria igreja. Onde nós estivermos, nós vamos ser luz no meio das trevas, vamos fazer a diferença. E assim como Moisés vai fazer a diferença numa nação inteira, nós também podemos fazer a diferença. Talvez não na nação inteira, mas na vida de alguém. Então, que nós possamos nos disponibilizar diante de Deus, falar o eis-me aqui, né, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, me ajuda a cumprir o seu propósito e a te agradar em tudo e em todas as coisas, e isso vai trazer benefício, não somente para nós, mas também transformação para o mundo ao nosso redor. Amém? Então essa foi a nossa palavra para hoje, né? Nós falamos um pouquinho a respeito da vida de Moisés e depois na sequência da leitura nós vamos falar mais, analisar mais um pouco sobre a vida desse servo de Deus, o que ele fez e como nós podemos tirar lições para as nossas próprias vidas, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia e fique na paz.